Fala galerinha, beleza? Professor Washington Neto tá na área mais uma vez. Essa semana nós vamos discutir a questão histórica da Coreia para chegarmos ao contexto de atualidade em relação à Coreia do Sul, Coreia do Norte, China, Japão e Estados Unidos. Então no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a contextualização histórica da Coreia. Assinando o nosso canal, toda terça e quinta-feira você tem acesso a materiais da geopolítica contemporânea que são temas muito fortes para cair na sua prova de Enem e vestibulares. Clicando no gostei você fortalece o nosso trabalho. Nesse primeiro vídeo de agora, vamos fazer uma contextualização histórica da parte da Coreia. Galerinha, é preciso entender um primeiro período, 1910, 1945 mais ou menos, o Japão ocupando o território da Coreia e da China. E essa ocupação foi marcada por várias atrocidades, estupros, assassinatos, trabalho escravo. Então você percebe que é uma conduta que vai alimentar o ódio contra o japonês. E esse fortalecimento anti-japonês vai acontecer dentro dos dois países, tanto na China quanto dentro da Coreia. Aí vem a Segunda Guerra Mundial, pessoal, aonde nós tivemos um momento ali de libertação desses territórios em relação à ocupação japonesa, visto que o Japão perde a Segunda Guerra Mundial e economicamente fica em crise, principalmente não só pela recuperação, mas também pelo ataque de Hiroshima e Nagasaki. Bom, e aí você percebe, tem uma citação muito interessante de Hanamitter, um professor da Universidade de Oxford, que ele fala o seguinte: a Segunda Guerra Mundial foi o momento de consolidação dos principais fatores que moldaram a Ásia atual. Isso fica muito claro depois que o Plano Colombo estabelecido pelos Estados Unidos vai dar mais espaço econômico em injeção de financiamento dentro do Japão, acelerando seu processo de industrialização. Bom, e aí você percebe que a China nesse aspecto vai se demonstrar um império um pouco decadente, principalmente porque vinham sofrendo ataques e retaliações da comunidade internacional. Os novos mercados buscados pela Europa também vai dar uma certa fragilidade ao território chinês. O Japão vai emergir como uma nação moderna no Extremo Oriente, ali no período de Era Meiji, isso já é século XIX, início do século XX. Depois que vem com a Segunda Guerra Mundial, o Japão absorve a tecnologia ocidental, vai passar por uma rápida militarização, industrialização, o iene é criado, a balança comercial passa por fortes processos de exportação e próximo àquele território também estava a Coreia, nessa estreita passagem, né, no contexto de Ásia. E aí percebemos também, pessoal, que essas disputas de chineses e japoneses por dominar a Coreia vai também alimentar a divisão do território no futuro e esse ódio contra japoneses. Então nesse aspecto o Japão aproveita o enfraquecimento da China e dentro da Coreia começa-se também a definir dois contextos muito claros que vai aparecer mais para frente como divisão do território. Bom, houve também uma primeira guerra que precisamos entender, que foi a Guerra Sino-Japonesa. Nesse aspecto, o Japão vence, tá? Isso aí é século XIX, 1894/5. E já no começo do século XX, você também percebe que o Japão entra em choque com o Império Russo. Essa disputa, dentro dessa região, estava a Coreia e a questão da Manchúria, no nordeste da China. O Japão vai derrotar a Rússia, e você percebe que essa supremacia japonesa vai cada vez mais alimentar o ódio contra essa população. E aí ele ocupa a região, no caso da Manchúria, até o final da Segunda Guerra Mundial, que é quando acontece a decadência do Estado por causa da Segunda Guerra. Então essas repressões que aconteceram dentro do território da Coreia, o trabalho forçado, a exploração sexual, vai fazer com que eu comece a ter um alinhamento dentro do território coreano. E nesse aspecto, pessoal, a República da China vai se mostrar no início do século XX e a divisão do território vai passar por liderações militares. A unificação vai acontecer em 1928 e aí você percebe que Chiang Kai-shek, nacionalista pró-capitalismo, começa a definir suas condutas dentro da China, principalmente ao depor o governo da Manchúria, que eram aliados aos japoneses. Há a emergência do movimento comunista chinês, que vai dar base para o governo de Mao Tse-tung, vai alimentar a revolta chinesa no governo contra Chiang Kai-shek. Então você percebe que Mao Tse-tung vai estabelecer o modelo socialista da China em 1949, que é quando acontece a Revolução. Bom, pessoal, nos próximos vídeos a gente vai contextualizar a parte histórica e trazer para uma ideia de atualidade. Legal? Assinando o nosso canal, toda terça e quinta-feira você tem acesso a materiais fortíssimos para sua prova de Enem e vestibular. Clique em gostei, pessoal, que você fortalece o nosso trabalho. Clicou? Obrigado.